Amém. Vamos se colocar de pé. Amém. Estenda suas mãos. Vamos orar pelo Pablo. Oremos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por esses 2 cultos, meu Deus, Pai, que o Senhor tem manifestado a tua presença, tem falado com o teu povo. E nós cremos, Senhor, que há de jorrar mais, Senhor, através do teu servo. Nós cremos, Espírito Santo, que o teu Espírito está sobre a vida desse servo de Deus. E nós cremos, ó Deus, que aquilo que ele falar, Senhor, não vai ser de si mesmo, mas vai ser de ti. E nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, encontrará, Senhor Jesus Cristo, corações para ficar, para germinar, para crescer, para fortalecer, para converter, Senhor, em o nome de Jesus. Usa teu servo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, é o que te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Eu vou aproveitar que você está de pé e, por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza, quero ser grato ao Senhor por essa oportunidade. A Deus seja a honra, a glória e o louvor, amém? Também queria pedir perdão aos irmãos pelo atraso. Eu vi no cartaz 8 horas, depois eu vi no outro 7h30, e o irmão Luiz já tinha me falado que era 6h30, só que tanta coisa eu nem percebi. E eu falei, vou chegar pelo menos 7h30, se começar 8 horas eu estou adiantado. Acabou, começou 6h30, né, irmãos? Mas perdão, tá bom? Até meia-noite eu termino, amém ou não amém? Quem está feliz com Jesus, que pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Amém? Você conseguiu encontrar aí Atos, capítulo de número 2. Eu me encontro acompanhado da minha digníssima esposa, Vitória, tá ali. Uhul! Também tem alguns irmãos da nossa igreja lá, o Paulo e a Carol, o Wesley, a Sabrina, o Patrick, a Ana. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar retornando a essa casa, a igreja que eu fiz parte desde quando eu cheguei em Portugal. E o Senhor fez grandes coisas e é muito gratificante poder estar retornando aqui e vendo as maravilhas que o Senhor tem feito e fará muito mais para a honra, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Vamos lá, Atos 2, para a gente não perder tempo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pouso uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Amém? Você pode só pôr a tua Bíblia no banco em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que já foi orado por mim, mas a oração nunca é demais, amém? Quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus e começa a chamar pela presença dele. É notória a presença dele neste lugar e nós queremos, sabe, sentir mais um pouco da glória dele. Importa que ele cresça aqui nesse lugar, que ele seja o centro. E eu queria que você, do teu lugar, em nome de Jesus, começasse a falar: seja mais do que bem-vindo, Espírito Santo. Esse lugar não é outro lugar, senão o lugar da tua habitação. Sim, Deus. Isso, ora ao Senhor, ora ao Senhor. O Senhor que opera, é o Senhor que fala. Isso, ore ao Senhor. Nós elevamos a nossa voz, meu Senhor.
nós te entregamos o nosso coração, meu Pai. Não queremos nessa noite rasgar as nossas vestes, mas sim o nosso coração diante de Ti, Deus. E pedir que o Consolador paire sobre este ambiente, meu Senhor. Ó Espírito Santo, como é bom sair daqui com a certeza de que fomos tocados pelo Senhor, tocados pela Tua glória. Sim, Espírito Santo, manifesta o Teu poder nesta noite, e que possamos ser conduzidos a um lugar de intimidade contigo. Vamos lá, será que você pode me ajudar em oração? Sim, Espírito Santo, aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti. Nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos pelo Teu Espírito. Ó Senhor, pode estar nos faltando qualquer coisa, mas a Tua presença não pode faltar em nós. Onde chegarmos, que o Teu Espírito possa pairar, meu Senhor. Ó Deus, que o ambiente venha a ser transformado aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. A presença do Espírito Santo. Vamos lá, meus amigos. Quem sabe você chegou aqui cabisbaixo, mas é o Espírito Santo que vai renovar a tua força. Vai, eleva o Senhor. Mas Espírito Santo, nós precisamos do teu toque. Sim, Senhor. Consolador é o teu Espírito, aquele que nos confronta e nos coloca no caminho de retidão, no caminho aonde nós não deveríamos ter saído. Ó Senhor, nós queremos experimentar a Tua glória, nós queremos experimentar o Teu Espírito, e que sejamos transformados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então você pode se assentar em nome de Jesus. Quem quiser ficar em pé também pode ficar em pé. Fica à vontade, amém? Vamos lá? Eu vou ser bem rápido e objetivo, tá bom? A princípio, obrigado, irmão. Falar de Atos é falar de uma continuação. E essa continuação permeia até hoje entre nós. Somos privilegiados em ter o amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo que desde do Antigo Testamento é falado pelos profetas que haveria um que habitaria dentro de nós. E nós somos essa geração que tem o Espírito Santo. Nós não dependemos estar em Jerusalém para poder sentir a presença de Deus. Nós não precisamos estar no cenáculo para poder sentir a presença de Deus. Eu posso estar no meu trabalho, e no meu trabalho, através do Espírito Santo, sentir Ele naquele lugar. Você pode estar na sua casa, como é de praxe, lavando louça ou arrumando a casa. E ali você também pode sentir essa presença. Essa é a continuação
em que Lucas escreve o livro de Atos, direcionada a uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo nada mais era que um sábio da época, mas também, além de ser sábio, era uma pessoa que tinha acabado de conhecer a Deus. E só para a gente voltar um pouquinho na história, naquela época estava em ascensão o Evangelho. Jesus aqui, ele já tinha ido à cruz. Isso daqui tinha passado mais ou menos 40 dias. E a Bíblia diz que Jesus aparecia de forma incontestável para tão somente os discípulos. Os discípulos que tinham visto Jesus sido pregado naquela cruz, agora está vendo Jesus ressuscitado e participando da ceia, comendo, estando à mesa. E Jesus aparece assim, tão somente para eles. Já do outro lado, numa outra visão, são as pessoas que não acreditavam em Jesus. Posso dizer, os fariseus, saduceus da época, que pensaram que a derrota de Jesus estava ali naquela cruz. E a partir desse momento, iniciamos um novo período, se assim eu posso dizer, que foi o Espírito Santo habitando dentro de nós. Antes, era só possível Jesus fazer um milagre ele estando, e alguns milagres ele até fazia de longe, mas para que pudesse fazer com que o Evangelho se expandisse, precisava de pessoas que fossem levantadas. A Bíblia diz e chama de testemunhas. Testemunhas de Cristo. Pessoas que perderam a sua cabeça por amor de Cristo. Pessoas que foram decapitadas por amor de Cristo. Pessoas que deram seu sangue, mas não negaram essa verdade. Amém? Hoje nós estamos aqui em um lugar muito cômodo, né? Uma cadeira abençoada para a glória de Deus, um ventilador abençoado. Você pode estar sentindo um pouquinho de calor, mas isso daqui é honroso. Nós temos esse privilégio de usufruir de um templo onde nós podemos sentir a presença dele. Mas existiam pessoas que não tinham lugar para poder nem menos cultuar ao Senhor. E pessoas se entregaram para que o Evangelho chegasse até a nós. E quando foi dado esse tema, cheio do Espírito Santo, é um tema tão complexo e de tantas coisas, mas que não passa de uma obrigação nossa ser pessoas cheias do Espírito Santo, com as oportunidades que nós temos, com a tecnologia que nós temos, com o conforto, Daniel, que nós temos, com tudo que nós temos ao nosso favor. Infelizmente, o que nós temos visto é o cumprir da palavra. Pessoas e o amor de muitos estão se esfriando. A
pessoa que se dedicava tanto tempo em oração, já não dedica tanto tempo porque já não se acha mais necessário. Acha que só vir na igreja ao domingo já faz dele ou dela ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que você pode dizer para o teu irmão que está do teu lado, por gentileza, primeira vez que eu faço isso, fale com ele, eu fale com ela em nome de Jesus. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é muito mais do que vir num domingo, do que apenas visitar a casa do Pai. Fala com ele. Amém? São pessoas que renunciaram à sua vontade. São pessoas que abriram mão de tantas coisas profissionais, materiais, para poder ouvir e sentir no seu espírito a verdade que estava sendo pregada. Hoje nós temos, graças a Deus, o exemplar bíblico, onde nós podemos usufruir. Antigamente era apenas alguns pedaços de cartas que Paulo mandava para poder edificar a igreja. Hoje nós temos o privilégio de já estar tudo em nossos olhares. Amém? E agora, atualmente, né, nós temos o nosso amigo ChatGPT. Quem é que conhece o ChatGPT? Amém? Quem não conhece tem que conhecer o ChatGPT. O que você precisar. Eu estou falando que nós temos tudo em nossas mãos. Só que para ser cheio do Espírito Santo, não é tão somente essas coisas. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que renunciar. Renunciar às tuas vontades, renunciar aos teus desejos, renunciar aquilo que a tua habilitação, o teu currículo diz que você é e que esse caminho está certo. Não, nós temos que renunciar. Eu retorno para o capítulo de número 1, quando Jesus, ele na mesa e aparecendo de vez em quando para os discípulos, ele fala algo que é interessante. No versículo de número 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Será que você pode ir glorificando a Ele? Não muito depois desses dias. Só que o que Jesus está pedindo aqui é algo difícil. Porque Jesus está pedindo para eles permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém era pôr a sua vida em risco naquela época. Edgar, tu sabe muito bem. Ali, Jesus tinha acabado de morrer. Ele tinha matado, o líder do cristianismo, segundo eles. Então isso estava enfraquecendo no pensamento deles a fé. Para eles, o cristianismo iria morrer, iria parar. E me permita só fazer uma breve conexão aqui. No livro de Atos ainda, no capítulo de número 5, verso de número 36, que diz assim. Amém?
Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todo quanto eles prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito consigo. Também esse pereceu, e todos aqueles que obedeciam foram dispersos. Olha o versículo de número 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. Esses homens eram os cristãos. Olha isso daqui. Dai de mão a esses homens, deixai, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Olha isso daqui. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. O que Gamaliel está dizendo nesse parecer? É que se a obra fosse de homem, já iria ter parado há muito tempo. Mas como a obra é de Deus, só dá uma olhadinha para o lado assim, vê se esse irmão que está do teu lado aí, porque ele é resultado de que essa obra é de Deus. Há 2025 anos e a obra ainda está de pé. Se passou tantas coisas, mas a obra ainda está de pé. Né? Enfrentamos tantas batalhas, eu vou ficar nisso daqui. Enfrentamos tantas batalhas e tantas guerras, ô Paulo, mas a obra ainda está de pé. Né, pastor Francisco? Apertou daqui, apertou dali, mas a obra ainda está de pé. Hein, Luiz? Vem tantos desânimos e tudo mais, mas a obra ainda está de pé. Porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. E se é coisa de Deus, não tende a perecer. Você quer saber se algo é de Deus, profeta? É que não vai perecer. E se nós estamos aqui é porque nós estamos dando uma resposta e dizendo, essa obra não é tão somente de um líder, não é tão somente de um apóstolo, não é tão somente de pessoas influentes. Isso daqui é obra de Deus. E se é obra de Deus, Ele que governa. Se é obra de Deus, é Ele que opera. Se é obra de Deus, é Ele que ordena. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que entra, é Ele que sai. É Ele que manda. E é isso que nós precisamos entender. Se nós não abrimos mãos da nossa vontade, permanecer naquele lugar era como estiver em um lugar de risco. E de fato, ele estava correndo grande risco. Mas eles receberam uma palavra de Jesus. Aqui, se você tem uma palavra, você tem tudo. Amém, irmã? Se você tem uma palavra, você tem tudo. Existem pessoas que estão sendo levadas pelas palavras de homens, dizendo que você não é capaz, não é suficiente. Mas Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Ah, meus amigos,
passa céus e passe a terra. Senti Deus aqui, mas a palavra dele não vai. Levanta a tua mão, por favor, em nome de Jesus. Porque a tua causa não está perdida. Está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. A tua família não está perdida, está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, o teu ministério não está perdido, está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, Ele que sabe o momento certo de operar e de fazer vir à tona, em nome de Jesus. Você pode estar escondido pelos homens, mas diante de Deus você está, aleluia, no processo para poder acessar o lugar, aleluia, que Ele já liberou para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Chacoalhe o teu irmão por gentileza, só para acordar ele, fala com ele. Se você, fala com veemência, se você tem uma palavra, você tem tudo. Fala, não são as circunstâncias que vai determinar o que você será, mas é a palavra que Ele liberou sobre quem tem glória aí, aleluia, sobre você, em nome de Jesus, aleluia. Quem tem uma palavra tem tudo. Nós não precisamos, né, de um cargo, nós não precisamos, sabe, de holofotes e de muitas curtidas. Nós precisamos é de uma palavra. E debaixo dessa palavra eles ficaram, eles permaneceram. Ih, já vou correr. Eles permaneceram. A Bíblia diz, vou tomar água enquanto você dá glória aí, em nome de Jesus. Eita glória. Daniel, olha isso daqui. Eles permaneceram. A Bíblia diz que eles estavam em unânime oração. Ou seja, eles perseveraram em oração. O Pentecoste aconteceu 50 dias mais ou menos após a morte de Cristo. Ou seja, Cristo estava aparecendo para eles de vez em quando, de forma incontestável, durante 40 dias. Ou seja, aí 10 ou 11 dias, mais ou menos, que eles permaneceram em oração, sem a visita de Cristo ressuscitado. Isso, sabe, causou um apavoro, um sentimento de que eles não receberiam o Espírito Santo. E eu quero ler o capítulo de número 2, se puder botar aí no telão, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa reunião, profeta, ali eu quero pensar, e eu imagino que aquele ambiente era um pouco de incerteza. Apesar da fé não ser abandonada, havia um pouco de incerteza. Já tinha se passado 9, 10 dias e nenhum sinal de Jesus. E o que é interessante é que eles permaneciam em oração, mas em um ambiente de medo, em um clima totalmente de apavoro. E será que realmente nós receberemos o Espírito Santo? Um sentimento também de um luto, que Jesus tinha morrido, tinha se perdido o seu maior líder. E a Bíblia diz que, mesmo assim, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isso revela uma unidade, porque aonde tem unidade, ainda
que esteja com um clima ruim, se tiver unidade, o negócio vai fluir. Nós somos um corpo só. Eu faço parte de uma igreja, mas nós aqui somos um só corpo. E se nós estivermos reunidos no mesmo lugar, aí sempre, às vezes você está naquele dia mais ruim, ou mais cabisbaixo e tudo mais, e você encontra, com o profeta aqui, todo sorridente, vamos lá, e sabe, nessa reunião, nesse lugar, você é totalmente completo. E tem gente que ainda diz, que eu posso congregar, só no celular, só assistindo vídeo no YouTube. Meus amigos, nós precisamos dessa fraterna comunhão. A igreja do princípio era uma igreja que permanecia em constante comunhão ali no partir do pão. E essa reunião fez com que todos os sentimentos viessem se passando. E o versículo de número 2, você tem que dar uma glória a Deus em nome de Jesus nisso daqui. Em nome de Jesus. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Para quem decide permanecer, vai experimentar do poder do Espírito Santo. Amém ou não amém, irmãos? É por isso que eu disse, a promessa ainda está de pé. Hoje nós podemos usufruir desse Espírito Santo. Aquilo que iniciou em Atos continua em nós. Mas se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa permanecer. Como é que é permanecer? É permanecer no lugar de oração. Aqui, por exemplo, é permanecer no lugar de consagração. É permanecer no lugar de busca e intimidade com o Senhor. Infelizmente, quem não permanece não experimenta do poder do Espírito Santo. Mas se você está aqui, é porque você permaneceu. E talvez eu estou falando com alguém aqui que ontem talvez venceu alguma luta e que tinha até motivos para não poder estar aqui hoje, mas você permaneceu. E o fato de você permanecer me revela, como diz a Bíblia, que você será uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não é quem abandona o barco. Aleluia, isso daqui é forte. Segura aí para mim, profeta. Segura aí. Não é quem abandona o barco. Não é quem abre mão. E, meus amigos, olha isso daqui. Existem muitas pessoas que começaram comigo e infelizmente não permaneceram. E com você também. Existem pessoas que começaram com você, irmã, mas não permaneceram. Sabe o que me faz permanecer, Josi? É o Espírito Santo. Tantas coisas que nós passamos, mas o que me faz permanecer é o Espírito Santo. Eu estou te dizendo que você pode ficar à vontade de ver vídeo e tudo mais, se emocionar, só chorar e tudo mais, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai permanecer. Mas eu quero acreditar que em nome de Jesus, existem pessoas aqui, aleluia, que passou o vento, aleluia, que passou a tribulação, Daniel, que passou luta, perrengue, mas decidiram permanecer.
permanecer nesse lugar, aleluia. E para quem decide permanecer, tem uma recompensa: ser cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. E apareceram-se línguas distribuídas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Vamos lá. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquilo que foi liberado por Moisés lá atrás, aquilo que foi liberado por Isaías lá atrás, aquilo que Joel liberou lá atrás, aleluia, uma ansiedade para sentir a presença de Deus, mas naquele momento quem decidiu permanecer, aleluia, experimentou do toque da presença do Espírito Santo. Vamos lá, meus amigos, nós precisamos criar expectativa. Nós precisamos ter expectativa naquilo que foi liberado. Porque se nós viermos para cá, então somente aceitar, né, José? Às vezes nós viemos para o culto e o culto está uma batalha e nós entramos de um jeito e saímos do mesmo jeito. Não. Fala com o teu irmão, isso daqui não, irmão. Fala com ele aí, fala com ele, fala com ela. Isso daqui aqui não, em nome de Jesus. Fala, você é cheio do Espírito Santo. Fala, aonde tem enfermidade, tem que cair por terra em nome de Jesus. Aonde Pedro passava, a sombra dele curava. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aleluia. O ambiente era totalmente um caos, mas aonde ele chegava, meu amigo, quem tem o Espírito Santo, é isso que eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu iniciei falando isso, aonde você chegar, se você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, algo diferente vai acontecer para a glória dele em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé comigo, senão eu vou terminar muito tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Uma vez que nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de outra coisa. É um entendimento de que eles deveriam permanecer, deveriam estar em unânime oração, se esvaziando de si, para então receber o Espírito Santo. Atos 2 é uma continuação daquilo que nós precisamos. Sabe, meus amigos, e não vai ser a minha voz, não vai ser o barulho dos instrumentos, não vai ser nenhuma estratégia que vai fazer com que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você tem que renunciar, você tem que negar, você tem que se confrontar e falar: eu prefiro me esvaziar de mim mesmo. Amém? Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo? E talvez você já foi ou é cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Se você tem comunhão com o teu irmão, dá a mão para ele em nome de Jesus. Eu quero que em nome de Jesus, sabe, você feche os teus olhos em nome de Jesus.
agora pelo barulho dos instrumentos. Só deixa o teclado aí, só deixa o teclado comigo. Isso daí, tecladista. Mas em nome de Jesus, começa a orar aí em espírito. Em nome de Jesus. Eu não quero te emocionar, eu quero que você diga: Pai, eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito. Não vai ser as palavras que eu recitar e falar para você falar, não, não. É o teu momento aí com Deus, em nome de Jesus. Vai, quem sabe há muito tempo você não sente a presença de Deus, mas hoje é a noite, em nome de Jesus. Então ore aí do teu lugar, começa a levantar a tua voz em nome de Jesus. Aonde o Espírito está, ali a liberdade. E eu sei que nessa casa de oração ele tem liberdade para operar. Aqui não é homem que manda, aqui quem manda é Deus. Antes de você chegar aqui, Ele já estava presente nesse lugar, e com sinais e prodígios operando maravilha neste ambiente. Então começa a orar em nome de Jesus. Ore, ore em nome de Jesus. Você que fala em outras línguas, começa a edificar a si mesmo, falando em outras línguas em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós precisamos ser cheios de Ti. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade para poder ser cheio da Tua presença, Deus. E nós estamos aqui reunidos em um só lugar. Estamos em uma unidade, Pai. Ó Deus, mas não queremos forçar nada, mas queremos que Teu Espírito tenha liberdade, meu Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus comece a tomar os Teus profetas aqui agora, meu Senhor, dando ousadia, autoridade para falar em Teu nome, meu Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma os Teus vasos aqui reunidos neste lugar, meu Senhor. Aqui ninguém é maior, aqui ninguém é estrela, aqui ninguém brilha. Quem brilha é o Senhor, quem brilha é o Espírito Santo. A autoridade que o Senhor nos deu é para pisar na cabeça da serpente. E nós estamos aqui, meu Senhor, querendo ser revestido mais uma noite pelo Teu Espírito. E eu te peço que em nome de Jesus, aleluia, à medida que os Teus filhos forem orando, aumenta o mover do Teu Espírito sobre essa casa, em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo. Levanta a tua voz em sinal de adoração aí. E todos foram cheios. Vamos lá, eu vou deixar você adorar em nome de Jesus. Ele está operando aqui nessa noite em nome de Jesus. Já tem pessoas profetizando. Você tem liberdade aí em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, irmão, em nome de Jesus. Vamos lá, meus amigos.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser transformados pela glória dele em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa a entoar um cântico que você há muito tempo não entoa nessa noite. Louve, glorifique, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito. Vamos lá. Isso. Profetiza aí na vida do teu irmão em nome de Jesus. Curas, sinais e prodígios em nome de Jesus. Se tem alguém aqui enfermo em nome de Jesus, receba a cura para a glória dele em nome de Jesus. Quem entrou aqui desanimado, receba um toque do Espírito Santo, ativando a tua vida nessa noite. Mas nós não precisamos tão somente de um movimento, nós precisamos do Espírito Santo. O fogo que se acende hoje e que permanece amanhã, permanece na terça-feira, permanece na quarta, na quinta, na sexta e no sábado e no domingo. Nós ainda estamos cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Você tem liberdade aí em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Passeia neste lugar. Passeia, passeia. Passeia neste lugar. Reconciliação aqui em nome de Jesus. A batismo com línguas de fogos aqui em nome de Jesus. Há sinais e milagres aqui em nome de Jesus.